Vejam, o período de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ele conta como tempo de contribuição? Isto foi uma pergunta que eu recebi de um seguidor ou de uma seguidora e recebi pela manhã, só que eu recebo, como eu disse para vocês, milhares de perguntas. Quando eu procurei na parte da tarde para identificá-la, não a encontrei mais. Não sei se era um seguidor ou uma seguidora, né? Então fica aqui, se ela assistiu o nosso vídeo, saiba que este vídeo fora gravado em função da pergunta dela. Veja, nós já falamos desse tema, eu já gravei 1 ou 2 vídeos sobre este tema, já escrevi em meu blog, professorvalterdosantos.com, falando sobre aqui o período de graça, inclusive gravei um vídeo mais recente, desculpem, falando sobre a contribuição intercalada, né? Então, nesse vídeo eu vou explanar mais o tema, só para mostrar para vocês que de fato eu já gravei sobre isso. Vejam, ao jogar no Google sobre o assunto, eu encontrei aqui 2 vídeos meus falando sobre o tema. Os 2 vídeos que aparecem aqui do lado esquerdo são vídeo que nós gravamos aqui para o canal, além de aparecer meu nome aqui no Jus Brasil, né? Nós temos um perfil lá no Jus Brasil com milhares de visualizações todos os meses. Meu blog aparece Walter dos Santos aqui em vários lugares. Todas as vezes que você jogar o período de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, se ele conta como tempo de contribuição e se você mantém a qualidade de segurado durante o período em que você esteve em gozo do auxílio-doença e recebendo a aposentadoria por invalidez. Quando eu falo em gozo, né, você esteve recebendo. Veja, pessoal, é o seguinte, a regra geral, a pessoa... Deixa eu grifar aqui para você saber aonde nós estamos aí na tela do seu dispositivo, tudo bem? A pessoa, regra geral, repito mais uma vez, ela mantém a qualidade de segurado enquanto ela estiver efetivamente contribuindo, pagando as contribuições previdenciárias para custear o regime geral da Previdência Social. Para a gente deixar bem explicado, ok? Agora, mais para frente, você vai entender as exceções. Porque enquanto a pessoa estiver na qualidade de segurado, ela mantém, né, todos os direitos previdenciários, previsto lá na Lei de Benefício, eu gosto sempre de repetir, Lei número 8.213 de 91. Então, eu estou na qualidade de segurado, eu tive mantida a condição de segurado, a pessoa gosta de falar a manutenção da qualidade de segurado, logo eu estou protegido, estou coberto, como dizem os especialistas, né, por tudo que a Previdência me assegura. Então, todos os benefícios eu tenho enquanto eu estiver na qualidade de segurado. Agora, existe algumas exceções, vamos grifando para você acompanhar a aula bem bonito, com calma e tranquilo. Hoje eu estou meio tranquilo, tem dia que eu estou meio agitado. Existem algumas situações em que mesmo a pessoa não efetuando os pagamentos, ou seja, não estando contribuindo, desculpe aí o gerúndio, né? Não estando contribuindo para sustentar o regime geral da Previdência, ela mantém a qualidade de segurado do INSS ou segurado da Previdência, como queira. Nesse período é o que a doutrina costuma chamar de período de graça. Alguns doutrinadores preferem esse nome, outros não gostam muito. Eu acho que é um nome que casa bem, sim, para a gente qualificar e identificar. Então, esse período em que você, mesmo sem fazer a contribuição previdenciária, você mantém-se na qualidade de segurado, é denominado o período de graça que nós acabamos de grifar aqui. E durante esse período de graça,
o segurado ele continua, vou grifar para você acompanhar aí, tá? Ele continua protegido, ou seja, ele continua coberto por todos os direitos previdenciários. Ou seja, uma vez cumprida aquela carência que a lei determina, aí depende do caso, né, para a gente não ir para outro ponto aqui, focar só neste vídeo, como bem leciona, como bem ensina essa doutrinadora, de quem eu sou muito fã, por sinal, tenho todas as obras dela, a Marisa Ferreira dos Santos. Ela diz o seguinte, esse texto aqui é dela, vou grifar para você saber, tá? Doutrinadora, desembargadora, essa mulher, ela é fabulosa, escreve muito bem, de forma simplificada, tudo que diz a respeito ao direito previdenciário. Ela tem algumas obras, né? Eu já tive a oportunidade de ler todas as obras da Marisa Ferreira dos Santos, inclusive eu até indico, é importante que a gente faça a indicação de obras sobre o assunto, até porque nós falamos quase que diariamente sobre esse tipo de assunto. Vou começar a fazer isso no vídeo de hoje, já ficará na descrição desse vídeo o link de uma obra da Marisa Ferreira dos Santos e outros links de matérias para vocês lerem, para vocês se especializarem, só para os que têm interesse, tá? Não é obrigatório, vou deixar apenas como indicação para quem quiser. E a Marisa diz o seguinte: se durante o período de graça o segurado ficar incapaz total e definitivamente para o trabalho, terá direito à cobertura previdenciária de aposentadoria por invalidez, se cumprida a carência quando for o caso. Veja que ela fala quando for o caso, quando a lei assim determinar. Fecha aspas. E por isso que eu continuei aqui na parte de baixo. É importante a gente saber que o tempo em que o segurado esteve, vamos grifar para você acompanhar, ok? O tempo em que o segurado esteve em gozo, ou seja, recebendo o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, ele só pode ser computado para fins de carência e tempo de serviço se intercalado. Nós falamos sobre o período intercalado em um vídeo recente, já esse ano, salvo engano, esse mês mesmo, no mês de março, eu gravei sobre isso, inclusive teve uma confusãozinha que as pessoas confundiram o período intercalado com o período de graça, né? Mas esse tempo do cômpute, por isso que eu coloquei esse parágrafo, tá? O tempo do cômpute para fins de carência e tempo de serviço, veja, carência e tempo de serviço, ele conta desde que intercalado. O que é intercalado? Você vai parar e fazer a seguinte conta, ó. Eu contribuí um período, né? Fiquei um período sem contribuir e logo depois eu contribuí novamente. Vamos pegar um exemplo prático aqui, ó. Um período de auxílio-doença, cessou o auxílio-doença, eu voltei a contribuir. Mesmo que eu não tenha retornado às minhas atividades habituais. É importante que, se caso aconteça, não vamos esperar que isso aconteça com ninguém, mas suponha que você esteja recebendo o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. E aí você recebe a triste notícia do INSS de que não fora constatado mais a permanência aí da incapacidade. E aí você é obrigado a retornar. Se você não retornar para uma atividade remunerada, que aí, por lei, por regra, o seu empregador, né, é obrigado a fazer o recolhimento das contribuições. Se isso não acontecer, a minha recomendação é que você faça. Pelo menos a cada 3 meses faça uma contribuição. Que aí você não perderá a qualidade de segurado, né? Então isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você continue na manutenção de qualidade de segurado. Então isso é o período intercalado. Aproveitei para a gente sanar essa dúvida, porque no outro vídeo teve um rapaz que ele questionou isso por falta de conhecimento. Não é obrigado a saber, evidentemente, ele não tem obrigação de ter esse conhecimento, mas é um questionamento válido, totalmente válido. Aliás, todos os questionamentos do nosso canal são muito válidos. Eu queria ter a oportunidade de responder a todos, mas infelizmente não dá. Eu queria viver só com esse canal para vocês, mas infelizmente a gente tem
uma série de compromissos e atividades, né, para tocar a nossa vida. E eu faço isso aqui, primeiro o que eu gosto, é quase que uma terapia, né? Depois eu aprendo muito também. E a gente acaba passando um pouco do nosso conhecimento para as pessoas que necessitam saber disso e não têm, às vezes, com que pagar e nem para quem solicitar. Então, por isso que eu faço isso. Eu fico muito grato dos questionamentos. Queria de verdade poder responder a todas as perguntas, mas um dia, quem sabe, vou me dedicar mais a este ofício. Vamos lá. Conforme nós já, inclusive, escrevemos, lembra que eu falei para vocês? Eu gravei sobre... Esse aqui vai para um artigo, tá? No meu blog, por isso que eu coloquei aqui, conforme já tivemos a oportunidade de escrever sobre o tema. Isso aqui será linkado ao artigo que eu escrevi anterior, porque esse texto aqui, ele transformar-se-á em um artigo. Como eu gosto de falar para vocês, tudo que eu digo aqui para vocês tem alguma base, alguma fonte oficial. Vocês podem ter certeza, o que eu falar aqui está em alguma lei, jurisprudência, decisão, doutrina, enfim, não falo a esmo, tá? Então, está lá no artigo 55, inciso 2 da Lei de Benefícios. O número da lei é 8.203, ok? Logo, esse período, chamado período de graça, né, a manutenção da condição de segurado, independentemente de contribuição. Não fiz a contribuição, mas eu estava no auxílio-doença, estava na aposentadoria por invalidez, mesmo não havendo contribuições, mesmo eu não havendo efetivamente contribuído com a Previdência Social, eu continuo na qualidade de segurado e, portanto, protegido, coberto por todos os benefícios previdenciários, como, aliás, disciplina. Mais uma vez, aqui a fonte está previsto lá no artigo 15 da Lei 8.213. Em outras palavras, esse lapso temporal, esse período de tempo, esse ínterim, são conservados todos, veja que eu coloquei aqui, ó, deixa eu grifar para você ler aí com calma comigo, todos os direitos previdenciários do segurado. Mais uma vez, artigo 15, parágrafo 3º da Lei de Benefícios acima citada, ok? Vamos para a próxima tela. O chamado período de graça, ele pode ou não ter um tempo determinado. Aqui, pessoal, é importante vocês terem conhecimento de que a lei prevê uma série de hipóteses. São grandes as hipóteses, desculpem, de possibilidades em que há prazos e outras que não há prazo para você permanecer no período de graça. O primeiro deles é importante, vocês verão. Pode ou não ter aí um tempo, uma duração determinada para você continuar, mesmo sem contribuir com a Previdência, protegido na condição de segurado. Se pegarmos o artigo 15, que eu já citei para vocês, da Lei 8.213, ou o artigo 13, parágrafo 3º do Regulamento da Previdência Social, leia-se decreto número 3.048, que vocês sabem que eu adoro ele, nós perceberemos que a pessoa mantém a qualidade de segurado. Veja aqui, ó, por prazo, por um período indeterminado, quando ela estiver recebendo benefício, seja a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Enquanto eu estiver, pode ser 1 mês, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, sem contribuição, tá? Enquanto eu estiver recebendo o benefício, eu mantenho a qualidade de segurado. E, portanto, isso será computado para todos os efeitos. Inclusive para que eu faça a substituição, por exemplo, da aposentadoria por invalidez para a aposentadoria por idade urbana. Nós temos decisões nesse sentido. Ou seja, o sujeito ele está na aposentadoria por invalidez, durante esse período ele adquire, ele preenche os requisitos para aquisição da aposentadoria por invalidez. A doutrina ela é muito pacífica e remansosa nesse sentido. Temos várias decisões de que a pessoa está cumprindo o período recebendo, a aposentadoria por invalidez, e aí ela preenche os requisitos para solicitar uma aposentadoria por idade, por exemplo. E aí ela faz a troca, ela faz a substituição, ok? Então, ao invés dela manter-se, por isso que as pessoas causam uma confusão danada quando a pessoa fala:
Ah, mas aí não tem como converter a aposentadoria. Na verdade, não é conversão. Eu já usei esse termo, mas eu usava errado também. Se você ver algum vídeo meu com esse termo, eu estava pronunciando errado. Não é que é errado, é que eu tentava fazer com que vocês entendessem, aí eu usava a palavra conversão. Na verdade, não é conversão, você substitui. Porque você estava recebendo aposentadoria por invalidez, você atingiu os requisitos, pulou para próximo. Vamos acelerar para o vídeo não ficar longo. E por um período de até 12 meses após a cessação das contribuições. Aqui, por exemplo, você era empregado, estava recebendo a remuneração das suas atividades normais, recebendo o seu salário, logo o seu empregador teria que recolher as contribuições. Você perdeu o emprego, cessou as contribuições, fui mandado embora. Gosto de usar esse termo para o povão entender, né? Eu permaneço na qualidade de segurado por até 12 meses. Tem outras possibilidades, tá? Se você tiver dúvida sobre esse tema, deixa no comentário que eu prometo que eu vou te responder de imediato. O recluso, né? O auxílio reclusão, tem várias possibilidades que a lei determina, que a gente poderia citar aqui, tá bom? Que você, mesmo não estando contribuindo mais, você continua, você mantém a qualidade de segurado. Não só aqui o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez. Só que nos demais casos tem prazo determinado. No caso de recebimento de benefício, não. Agora, os outros casos, todos têm um período determinado, aí vai depender qual que é a situação. Estava recluso, se estava acometido por doenças, enfim. Vê qual que é a sua situação e manda nos comentários que eu te respondo. Forte abraço para você, se inscreva nesse canal, deixa o seu joinha para o YouTube saber que você gostou do tema, que esse tema foi importante para você. Então deixa o seu joinha, deixa o seu comentário que uma hora eu vou te responder. Indica esse canal para todo mundo. Nós temos no Brasil 208 milhões de habitantes. Nós temos que ter pelo menos 10% da população. Nós temos pessoas que necessitam saber do direito previdenciário, são mais de 100 milhões de pessoas. A metade precisa efetivamente, se não a totalidade, de alguma forma, deveria saber sobre direitos sociais e previdenciários. Você tem que indicar esse canal. Forte abraço para vocês. Fiquem todos atentos. Até a minha próxima publicação.